Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de conversar novamente com David Xavier Fardo, um destacado ativista social e de direitos humanos de Moçambique. David é o presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique e membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana. Sua trajetória acadêmica inclui uma licenciatura em Engenharia de Aquacultura e um mestrado em Administração de Empresas. David tem sido uma voz ativa na defesa dos direitos da juventude, mudanças climáticas, ações humanitárias, democracia, governança, justiça e igualdades sociais. Ele também lidera a empresa Aquacultoria Limitada, onde promove a empregabilidade jovem no setor de agronegócio. Eu sou a Dani Steski e neste episódio de hoje do Fala África Voa, vamos abordar o trabalho de David no Parlamento Juvenil de Moçambique, suas principais prioridades e os desafios que enfrenta ao implementar políticas juvenis. Também vamos conversar sobre suas responsabilidades e atuação na 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana, onde ele representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Dani, pelo convite mais uma vez para conversarmos aqui sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho dia após dia com os jovens. Que igualmente esperamos que seja uma conversa frutífera e auspiciosa acima de tudo. David, é um prazer tê-lo novamente aqui no Fala África Voa e eu gostaria de saber, como presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, quais são as principais prioridades que você tem trabalhado para promover os direitos e interesses dos jovens no país? As nossas maiores prioridades para promover a participação e interesses dos jovens em Moçambique estão mesmo versadas através de ações de consciencialização da juventude para levantar cada vez mais de sua consciência para a sua definição cidadã, assim como a mobilização comunitária, a mobilização de massas, para que possam mais uma vez se interessar pela vida política, social e econômica do país. Uma das áreas fortes do Parlamento Juvenil, que é uma organização da sociedade civil com representação a nível nacional, a nível de todo o país, é mesmo ligada à participação política em questões de democracia e boa governação e, igualmente, olhamos para aquilo que são os direitos humanos como uma peça fundamental, que sabemos que os jovens, dia após dia, vão sentindo na pele a discriminação ou a falta de um determinado direito. Por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, ao transporte. Há situações em que os jovens, se calhar, formam-se e depois não conseguem ter um emprego. Ou seja, há um descasamento aqui entre o que o mercado, aliás, a educação oferece versus o que o mercado de emprego solicita. Então, nós lutamos para que essa mesma sociedade, para a juventude possa ter essas oportunidades e acesso ao emprego através das mais diversificadas formas, mas a participação em ações ligadas à política, quando sentar no Parlamento, ter notícias, ter direito a uma opinião, a partilhar as suas experiências ou sentar com os tomadores de decisão, boa forma de poder influenciar. No Parlamento Juvenil, por exemplo, fazemos a observação dos processos eleitorais, que é forma de poder aferir aquilo que é a integridade, assim como a qualidade do direito ao voto, mas igualmente mobilizamos os jovens para que possam, mais uma vez, poder se interessar pela política, mais uma vez os jovens possam proteger aquilo que é, se calhar, o seu voto e, por outro lado, fazemos a auscultação com os diversos estratos sociais, mas, mais uma vez, incluindo até os próprios tomadores de decisão. Então, são várias ações que dentro do Parlamento Juvenil tomamos, nas quais, na sua generalidade, dê enfoque à consciencialização da sociedade, à mobilização da mesma sociedade para participar da política, assim como a monitoria governativa, assim como a influência dessa governação por parte dos tomadores de decisão. Entendo. E, David, ao tentar implementar essas políticas juvenis, quais são as principais barreiras que você encontrou e como tem trabalhado para superá-las? Bom, as principais barreiras, Dani, são praticamente as que quase todo jovem enfrenta. É o fato de nós, como juventude, já fomos rotulados pelos mais velhos, por assim dizer, que a juventude é responsável, a juventude não é capaz, a juventude se calhar não está preparada, mas nós igualmente o que nós tentamos fazer
é mostrar efetivamente qual é o nosso potencial, qual é a nossa capacidade como sociedade, como jovens, em responder aos mais diversificados problemas do nosso país. Se, por exemplo, formos olhar a estudar e ter informação a nível nacional, o fato de Moçambique é fustigado atualmente pela guerra em Cabo Delgado. Se formos olhar, por exemplo, a situação militar em Cabo Delgado, temos lá mais jovens militares a responder a este problema dos ataques nos terroristas. Quer dizer, em todos os setores temos jovens a participar ativamente. Mas o maior problema é que os jovens são colocados sempre na retaguarda, são colocados por detrás dos holofotes, e quem aparece a dar as caras são os mais velhos e vão rotular na juventude com aquela que não é capaz de responder esses desafios. Então, esta é uma das maiores barreiras pelo fato de, às vezes, é um pouco difícil ter de convencer-nos, os mais velhos, assim como convencer ao jovem que tu és capaz. Porque as jovens, quando ouvem estes nomes pejorativos e desmotivadores, acabam recuando. Então, já imaginam quão é difícil para alguém que já foi desmotivado porque foi dito que não é capaz, o quão é difícil nós aparecermos e dizer que não, você como jovem é capaz. Você como jovem é o centro da tomada de decisão, é o centro das maiores ações políticas, sociais e econômicas. Então, esses são os desafios ligados à mobilização, mas igualmente temos um dos desafios que tem a ver com a perseguição. Falamos de uma perseguição política pelo fato de como os jovens que defendem os direitos humanos, como os jovens que aparecem nos mídias, carregando panfletos, realizam manifestações, são vistos como aqueles que são contra o governo do dia. Mas não é nada disso. O que nós estamos é fazer com que o jovem conheça os seus direitos, esteja cada vez mais consciente dos seus direitos e que o mesmo possa taxativamente, com a presença do Parlamento Juvenil ou não, com a presença de David, da Quitéria, dos outros ativistas, como a Cídia, o Wilker ou não, este jovem possa, na sua localidade, no seu bairro, na sua casa, possa levantar e definir os seus direitos. Então, são mais ou menos, de uma forma geral, esses desafios que nós enfrentamos, mas porque já sabemos que é um caminho que não é fácil, já saber que podemos encontrar barreiras, mas é importante que possamos encontrar estratégias de ultrapassar essas barreiras e sempre conseguimos ultrapassar. E agora vamos falar sobre sua atuação no cenário internacional. Quais são as suas principais responsabilidades como membro permanente da 4ª Assembleia Geral do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana? Primeiro, eu posso dizer que este conselho é um braço da União Africana que responde pelos os assuntos econômicos, sociais, assim como culturais. Enquanto um dos meus maiores papéis é representar primeiro Moçambique dentro deste conselho, que em Moçambique somos apenas 2 jovens que fomos eleitos recentemente. Um dos nossos maiores papéis é reportar os maiores desafios, assim como, se calhar, fazer uma espécie de cruzamento de informações de ECOSOC para Moçambique, de Moçambique para o ECOSOC, e não só representar o país nas mais diversificadas seções dentro do ECOSOC, mas lá existem também alguns clusters em que faço parte, por exemplo, da cluster de paz e segurança e a ordem de juventude e educação. Então, esses clusters têm um maior papel de trazer incidências ou desafios relacionados com a paz e segurança, relacionados com a educação e juventude e propor possíveis soluções olhando aquilo que é o cenário atual do meu país, porque sabemos que os países em si já têm vários desafios ou vários cenários que, se calhar, a estratégia que usamos para resolver um problema em Moçambique por não ser o mesmo que em Angola pode ser usado, a África do Sul pode ter usado. Então, fazendo esse exchange ou intercâmbio e troca de experiências como forma de igualmente poder influenciar ao não africano como um conceito máximo a nível do continente, que por si só desenha políticas e o nosso país é primeiro membro e signatário dos vários convênios, das várias declarações da União Africana. Então, a partir do momento que é signatário, Moçambique se torna igualmente obrigado a cumprir todas as declarações que são aprovadas dentro deste Conselho. Então, um dos meus papéis, para além de ser monitor e também partilhar relatórios ou, se calhar, partilhar experiências ou desafios, é igualmente poder partilhar com o governo moçambicano, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os mais diversificados ministérios, quais foram as decisões, as discussões que foram tomadas dentro do ECOSOC e, igualmente, propor possíveis soluções ou ações de avanço. Então, de um modo geral, são dessas ações claramente que trazemos, olhamos para assuntos transversais como questões de género,
digamos, da IBC, da participação de jovens das mais diversificadas áreas, com ações transversais nas quais nós respondemos como juventude. E digo que tem sido uma boa experiência, ainda estamos no nosso primeiro ano, primeiro mandato, nesse caso, tem sido uma boa experiência partilhar isto, em que vamos ouvindo vários jovens, vamos conversar com diferentes atores políticos, econômicos e sociais e partilhamos essas incidências com a União Africana, com o ECOSOC, que o ECOSOC, como conselho, em sessões ordinárias e extraordinárias de Filabia, partilha para o nível máximo que é a União Africana, que depois, de uma perspectiva de, digamos, top-down, eles vão descendo e obrigam, até certo ponto, os próprios países a fazer o cumprimento daquilo que foram as declarações, as decisões que são tomadas neste Conselho. Muito interessante. E a Voz da América em português quer saber como você representa e defende os interesses de Moçambique e da juventude moçambicana nesse fórum. Nós temos várias sessões ordinárias e extraordinárias. Anualmente são 2 sessões ordinárias. As extraordinárias dependem igualmente das situações, dependem também da planificação anual e temos também várias atividades nos quais somos convidados como oradores ou palestrantes. Não só temos espaço também, temos direito à voz, direito à opinião. Então, olhando aquilo que é a situação de Moçambique, o que podemos buscar um contexto de acesso ao emprego, por exemplo. Sabemos que Moçambique tem vários jovens que reclamam pelo acesso ao emprego. E dentro deste Conselho Econômico, em algum momento, numa das sessões cujo objetivo central é discutir sobre políticas do emprego, uma das nossas maiores ações, ou das minhas maiores ações com a minha colega, é partilhar quais são as nossas soluções ou propostas mediante a problemática do emprego. E uma vez como presidente do Parlamento Juvenil, também temos debates que versam sobre essas ações. Em algum momento, estas ações, esses debates servem como meio de auscultação da juventude e temos nossos relatores que no final do dia conseguimos encaminhar para este conselho que é de nível máximo, né, em relação ao Parlamento Juvenil, e o mesmo consegue encaminhar para a União Africana e, do modo geral, a União Africana consegue partilhar com as Nações Unidas. Então, acaba sendo, como diríamos, uma linha na qual obedecemos e que a partir de Moçambique vamos para o ECOSOC para a União Africana, que é a nível continental vai a nível global e conseguimos, até certo ponto, influenciar algumas políticas. É claro que não é possível influenciar de noite para o dia, como quem diz, uma das soluções para o problema do emprego é financiar os jovens e que logo no dia seguinte já temos financiamento. É um processo e os próprios governos são auscultados e por algum momento apresentam a posição da juventude moçambicana, se calhar até a nossa posição como representantes de Moçambique neste Conselho. O próprio governo às vezes sente a necessidade de convocar-nos para uma sessão e poder ouvir na primeira pessoa qual é a nossa perspectiva. E quando vamos para lá, apresentamos as mesmas linhas MES e às vezes convidamos mais jovens para sessões abertas, como sessões de auscultação, numa perspectiva em que a juventude deve igualmente participar de forma massiva, deve participar taxativamente naquilo que diz respeito aos seus direitos, diz respeito ao desenvolvimento do seu país. David, muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui no Fala África Voa. É inspirador ouvir sobre seu trabalho incansável em prol dos jovens moçambicanos e africanos. Muito obrigado, Dani. É sempre um prazer, igualmente. E uma das coisas que eu poderia aproveitar este momento é chamar mais uma vez a atenção à sociedade e à juventude que vocês são capazes. Se há 50 anos atrás o nosso continente esteve na luta brigada pelo alcance da independência e eram jovens que conseguiram, não vejo nenhuma barreira que influencie que vocês como jovens não consigam. E hoje temos várias vantagens, por exemplo, o acesso às tecnologias, à internet, é fácil nos comunicar, conseguimos nos ver agora, poder também influenciar os tomadores de decisão que hoje igualmente têm redes ou páginas Facebook, das quais conseguem ver qual é a opinião, qual é a discussão da coisa pública e que no final do dia, pelo ciberativismo ou por ativismo através da internet, conseguimos também influenciar para que haja mudança das mais ações e haja boa governação, que no final do dia vai beneficiar cada um de nós, vai beneficiar aos mais jovens, vai beneficiar aos idosos, vai beneficiar
toda uma sociedade. Então, agradeço imensamente por esta oportunidade, Dani, e diria que nada para nós ser nós, este é o meu slogan. Até a próxima, pessoal! E não se esqueçam de seguir o Fala África Voa para mais entrevistas como esta. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!